Continuando nossa aula de Introdução à Análise de Sinais, vamos falar um pouco sobre suas aplicações. A análise de sinais e sistemas está constantemente evoluindo e se desenvolvendo em respostas a novos problemas, técnicas e oportunidades. Esse desenvolvimento se acelera à medida que a tecnologia é aperfeiçoada e possibilita a implementação de sistemas e técnicas de processamento de sinais cada vez mais complexos. A análise de sinais e sistemas pode ser utilizada na abordagem de diversos problemas, entre eles a análise de respostas de sistemas, processamentos de sinais, projetos de sinais e controle de sistemas. Vamos falar um pouquinho a respeito deles. A análise de sinais e sistemas pode ser utilizada na verificação da resposta de um sistema a diferentes entradas. Em alguns casos, somos apresentados a um sistema específico e estamos interessados em caracterizá-lo em detalhes para entender como ele responderá a várias entradas. Por exemplo, na análise de um circuito elétrico, com a intenção de quantificar a resposta desse sistema a diferentes fontes de tensão e de corrente, ou na determinação de características de resposta de uma aeronave, tanto aos comandos do piloto quanto às rajadas de vento. A análise de sinais e sistemas pode ser utilizada no projeto de um sistema de processamento de sinais, com funções específicas, como, por exemplo, no projeto de sistemas para melhorar ou restaurar sinais que foram degradados de alguma maneira. Assim, é possível projetar sistemas que retêm o sinal desejado e rejeitem o sinal indesejado, ou seja, o ruído. Por exemplo, quando um piloto está se comunicando com uma torre de controle de tráfego aéreo, a comunicação pode ser degradada pelo alto nível de ruído do fundo da cabine. Um projeto para melhorar o sinal deveria reter apenas a voz do piloto. Ou, por exemplo, no processamento de imagens de sondas espaciais ou de satélites de observação da Terra, para compensar possíveis degradações de cenas que podem ocorrer, tanto a limitação do equipamento de imagem ou efeitos atmosféricos e erros de transmissão de sinais no retorno das imagens à Terra. Pode ser usado, por exemplo, também na restauração de fotos antigas degradadas com o tempo. O processamento de sinais pode ser usado na melhoria de características específicas de um sinal, por exemplo, no processamento de imagens de sondas espaciais ou de satélites de observação da Terra, para melhorar certas características, como linhas correspondentes, por exemplo, a leitos de rio ou falhas geológicas, ou limites de regiões em que existem contrastes nítidos na cor ou no brilho. O processamento de sinais também pode ser utilizado na extração de informações específicas dos sinais. Por exemplo, na estimativa da frequência cardíaca a partir de um eletrocardiograma, ou na projeção econômica, onde podemos querer analisar o histórico de uma série temporal econômica, como conjunto de médias de ações, para estimar tendências e outras características, como variações sazonais, que podem ser úteis para fazer previsões sobre o comportamento futuro. Ou, por exemplo, em agricultura de precisão, identificando áreas de variabilidade em zonas de plantio ou identificando padrões para a seleção de frutos. A análise de sinais e sistemas também pode ser utilizada no projeto de sinais, com propriedades particulares. Por exemplo, em aplicações de comunicação através de projeto de sinais de modo a atender a restrições ou requisitos para uma transmissão bem-sucedida, pois a comunicação por longa distância através da atmosfera requer o uso de sinais com frequências em determinada parte do espectro eletromagnético. Por exemplo, a frequência no sinal AM é diferente de um sinal FM, assim por diante. O projeto de sinais de comunicação também deve levar em consideração a necessidade de recepção confiável na presença tanto de distorção devido à transmissão pela atmosfera, quanto da interferência de outros sinais, sendo transmitidos simultaneamente por outros usuários. A análise de sinais e sistemas também pode ser utilizada no controle ou na modificação de características de determinados sistemas, talvez pela escolha de sinais de entrada específico ou pela combinação de sistemas com outros sistemas diferentes.
Por exemplo, no projeto de sistemas de controle para controlar plantas de processamento químico ou regular essas plantas. As plantas desse tipo são equipadas com diversos sensores que medem sinais físicos como temperatura, umidade e composição química. O sistema de controle de uma planta dessa responde aos sinais dos sensores ajustando quantidades como taxa de fluxo e de temperatura, com a finalidade de regular o processo químico que está acontecendo ali. Outro exemplo, no controle do projeto de pilotos automáticos de aeronaves e sistemas de controle por computador. Isso aí pode ser aplicado também a um controle automático na área agrícola, ou o que a gente vê muito hoje em dia falar são os carros automáticos. No caso das aeronaves, sensores medem a velocidade dessa aeronave para ajustar as variáveis como a aceleração e a posição do leme de direção. Esses ajustes são feitos para garantir que a aeronave siga um curso especificado, para suavizar a viagem da aeronave e para melhorar a capacidade de respostas aos comandos do piloto. As ideias e técnicas associadas aos conceitos da teoria de sinais e sistemas desempenham um papel importante em áreas diversificadas da ciência e da tecnologia. Então, como esses exemplos que a gente acabou de ver, a gente consegue encontrar aplicação em sensoriamento, em comunicação, processamento de imagem, processamento de voz, acústica, controle de plantas industriais, controle de processos químicos na aeronáutica e astronáutica, em projeto de circuitos, em sismologias, engenharia biomédica, é um campo bem amplo também, sistema de geração e distribuição de energia, análises estatísticas, análises econômicas, vários outros. A gente consegue encontrar um campo muito diversificado de aplicação da teoria de sinais e sistemas. A análise de sinais e sistema é base para várias outras disciplinas, Então, por exemplo, a gente pode aglutinar 3 grandes áreas da aplicação de análise de sinais e sistemas, que são sistemas de aquisição de dados, sistemas de comunicação e sistemas de controle. Em aquisição de dados, a gente vai abordar temas que são base para essa área, por exemplo, no condicionamento de sinais, na parte de filtragem, na parte de amostragem, que seria a conversão de sinais. Também ferramentas matemáticas, quando a gente vai ver as transformadas que são utilizadas como base também. No sistema de comunicação, análise de sinais da base para estudo da parte de filtragem e amostragem. E no sistema de controle também é uma base bem ampla que sinais dá para o sistema de controle, quando a gente fala em sinais de teste, comportamento de sinais, resposta ao impulso. Então, a gente tem a análise de sinais, como está elaborada, ela vai dar uma introdução, de vários conceitos que vão ser utilizados em outras disciplinas. A base matemática que fundamenta toda análise de sinais e sistema é bastante ampla. Nela a gente encontra o estudo de sinais básicos e suas propriedades, a representação de sinais em termos de impulso unitário, na forma de soma integral de convolução, representação espectral de sinais através de séries e transformadas de Fourier, transformada de Laplace, transformada Z, estudo de equações diferenciais de diferença, função de transferência e representação no espaço de estados. Então, como vocês viram, é uma área bem ampla de aplicação e aplicações muito interessantes. Deixo a sugestão que vocês façam uma pesquisa aí na internet sobre artigos relacionados ou empresas que trabalham com temas relacionados, vocês vão achar bastante coisa. A nossa disciplina ela vai servir como uma introdução à análise de sinais. Nossa disciplina é uma disciplina curta, de 2 horas semanais, a gente não teria tempo para abordar todas essas representações matemáticas que foram citadas. Até a próxima aula.